Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Complicou para os hermanos. A Argentina é surpreendida e goleada pela Croácia. Peso da camisa francesa. Mesmo jogando mal, França vence a segunda e se classifica. Mudanças na seleção canarinha. Com capitão polêmico e mudança na lateral, Brasil está pronto para enfrentar Costa Rica amanhã. A maior seleção sem título. A história do Brasil de 82, o time de Tele Santana que encantou o mundo, marcou uma geração, mas não venceu a Copa. Tudo isso e muito mais agora no Estação Rússia. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. E começamos o Estação Rússia falando do último jogo do dia. Argentina e Croácia jogaram no estádio Nizhny Novgorod e os croatas dominaram a partida. Dani, o primeiro tempo foi de muita intensidade para os dois clubes. As duas equipes estavam chegando ao gol adversário, mas pecando na hora das finalizações. Tinha-se uma grande expectativa em relação à atuação de Lionel Messi, mas o craque do Barcelona decepcionou. Messi não apareceu no primeiro tempo e muito menos na segunda etapa, até porque na volta do intervalo os croatas dominaram a partida. E os argentinos que estavam na arquibancada viram uma atuação para se esquecer na tarde dessa quinta-feira. Em erro do goleiro Cabaleiro, Rebic não desperdiçou e colocou para o fundo das redes argentinas. Depois do gol, a Croácia dominou a partida e o segundo tento veio dos pés de Modric, que fez um golaço de fora da área. E ainda dava tempo de fazer mais. Aos 46 minutos, Rakitic marcou o terceiro, consolidou a vitória dos croatas e colocou a seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo. Enquanto isso, a Argentina está em maus lençóis. Os hermanos precisam de uma série de combinações de resultados para se manter no Mundial. E agora eu vou chamar aqui nossos comentaristas, para falar dessa última partida do dia. Aqui com a gente hoje está o Ariel Franco e também o Matheus Alves. Então vou começar com o Ariel. Ariel, pra você, o que aconteceu com a seleção argentina hoje? Porque a gente viu uma superioridade dos croatas, principalmente no segundo tempo. Messi ficou muito apagado. Então, pra você, o que aconteceu nessa partida? Muito boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Daniela, Ildeu e também Matheus. Bom, eu acho que o jogo de hoje mostrou uma coisa que alguns torcedores já sabiam, alguns analistas de futebol também já comentavam, mas muito pouca gente admitia. A seleção da Argentina é uma equipe fraca, uma equipe que simplesmente não ganhou padrão de jogo, isso desde as eliminatórias, tanto que a Argentina se classificou para essa Copa já nos 45 do segundo tempo, uma vitória ali já na última rodada. E esse time da Argentina é uma equipe que infelizmente não deu liga. O Di Maria fez uma partida muito tímida na estreia contra a Islândia, o Messi é o craque do time, só que obviamente o adversário vem com cuidado triplicado, quadruplicado para cima do Messi, então ele acaba sendo anulado, tanto que hoje eu percebi que toda vez que o Messi tocava na bola, chegava 3 marcadores em volta dele para impedir ele de jogar. E a Croácia, por outro lado, é uma equipe que, apesar de não ser muito falada, é uma equipe de muita qualidade. Modric no meio-campo, titular do Real Madrid, o Vrsaljko, que é o lateral direito, ele é reserva do Juan Fran no Atlético de Madrid, o Perisic também, que joga na Internacional, junto com o Brozovic, o Subasic, titular do Mônaco. Então, tem muitos jogadores, o próprio Kovacic, que entra no segundo tempo, que é do Real Madrid, o Rakitic, autor do terceiro gol hoje. Então, a equipe da Croácia como um todo, ela é uma equipe bem treinada, é uma equipe já de história no futebol, das seleções eslavas, da antiga Iugoslávia, é a mais forte, e vem provando porque que é uma boa equipe e garante essa classificação. Ou seja, eu acho que o jogo de hoje serviu para mostrar duas coisas. Primeiro, a Croácia, apesar de não ser tão falada, tem uma seleção sim muito bem treinada e com jogadores de qualidade, e a Argentina é uma equipe fraca e sem liga, principalmente na zaga. Eu acho que a zaga da Argentina deixa muito a desejar. Falando nisso, Ariel, o treinador Jorge Sampaoli, ele disse em entrevista coletiva que a culpa da eliminação da Argentina, suposta eliminação,
não é do goleiro Cabaleiro, que falhou nos 3 gols. Falando nisso, Matheus, você acredita que o Sampaoli ele tem que chamar a responsabilidade para si por esse mau desempenho da Argentina nas 2 partidas, tanto contra a Islândia quanto a Croácia, ou é do coletivo? A culpa não é dele? Boa noite para todo mundo. Primeiro, só fazendo um gancho aqui com o Ariel, eu diria até que a seleção da Croácia talvez tenha não sei se o melhor, mas um dos melhores meio-campos assim, entre as seleções do mundo, né? O Modric joga muita bola, e tem o Rakitic também, o Kovacic como opção. É absurda a qualidade do meio-campo da Croácia, uma seleção que pode chegar muito à frente na Copa pela qualidade do meio-campo. Agora, falando sobre a seleção argentina, e essa pergunta que você me fez sobre o Sampaoli chamar a responsabilidade, é um pouco complicado, porque, se eu não estou enganado, foi o 3º técnico, né, entre Copas, assim. Foi o Pizzi que começou o projeto da Argentina para essa Copa do Mundo, se eu não estou enganado, que hoje... Está na Arábia Saudita comanda hoje. a Arábia Saudita. Depois veio o Edgardo Bauza, saindo do São Paulo, foi para... Não deu certo, nenhum dos dois, muito longe disso. E aí o São Paulo, na reta final, entrou, acabou classificando a Argentina, como o Ariel falou, aos 45 do segundo tempo. Então, não é questão nem dele chamar a responsabilidade. Ele não tem culpa, na verdade, né? É uma seleção muito limitada, uma seleção torta. Tem um ataque muito bom, tem 10 opções de ataque, até deixar o Icardi, o jogador como Icardi da Inter de Milão, fora de uma Copa do Mundo. Mas, por outro lado, a zaga. Tem o Otamendi, que mostrou assim um destempero nessa Copa do Mundo até aqui. E o Tagliafico, um jogador um pouco inconstante ali do Independiente. Até o professor Ricardo Pavan comentou ali com a gente, de repente era uma Copa para o Kahneman, do tão bem no Grêmio, ganhar uma oportunidade com a seleção argentina. É um time torto, um ataque muito bom e a defesa ruim. Ô Matheus, rapidamente aqui, eu vendo o jogo de hoje, me arrisco a dizer que o Kahneman talvez seja o melhor zagueiro argentino que a Argentina possa ter. Se ele tivesse para a Copa, eu colocaria ele de titular, porque ele é melhor que Mercado, Otamendi e Tagliafico. Eu também. Muito bem, o jogo da Argentina devidamente analisado, e agora vamos para o quadro Craque do Dia. Craque do Dia. No duelo entre Argentina e Croácia, esperava-se que o craque do dia fosse Lionel Messi. Porém, quem se destacou no duelo foi Modric, que marcou um golaço. Por isso, o meia é o craque do dia. Confira mais detalhes na voz de Tandara Reis. Mais sexy Como acabamos de falar, Argentina e Croácia se enfrentaram na tarde de hoje e o resultado você já sabe, né, ouvinte? Os irmãos acuados, croatas dominando, Messi sumido, a seleção alvirrubra se classificando para as oitavas e os argentinos em má situação na Copa. Esse pode ser um resumo da última partida do dia lá na Rússia. Mas se Messi frustrou os torcedores, os croatas, em um trabalho em conjunto, fizeram a felicidade de quem estava torcendo contra os hermanos. O time eslavo trabalhou em equipe e, dentro do conjunto, se destacou a individualidade de Modric. O jogador atualmente atua no Real Madrid, mas o primeiro time de grande expressão que jogou foi o Tottenham da Inglaterra. Modric ficou no clube de 2008 a 2012 e depois foi negociado com o time espanhol. E minha curiosidade é que a estreia do atleta pelo Real foi contra o Barcelona. Isso mesmo, dele, Lionel Messi. Em se tratando de carreira vitoriosa, Modric dá um baile em questão de conquistas. Dentre os títulos do meia estão 4 Liga dos Campeões, 2 Supercopas da Espanha e 3 Supercopas da UEFA. A história de Modric na seleção croata começou em 1º de março de 2006. E adivinha contra qual seleção? Ela, a Argentina. E depois, pela Croácia, o jogador participou do Campeonato Europeu em 2008 e das Copas do Mundo de 2006 e 2014. Voltando ao duelo de hoje, Modric foi quem marcou o segundo da partida contra os hermanos. E se é para fazer gol, por que não fazer golaço? O meia pegou a bola de fora da área, cortou para a direita e não deu chances para a defesa adversária. Se Portugal tem Cristiano Ronaldo e o Brasil tem Neymar, a Croácia tem Modric. Se o mundo ainda não estava de olho nessa seleção, é melhor começar a ficar. Até porque a alvirrubra não está perdoando nem mesmo quem tem 5 bolas de ouro. Com informações de Daniela Versiani, Tandara Reis para o Estação Rússia. Hasta la vista, baby. No ar, Estação Rússia.
Na Universitária, são 6 horas e 41 minutos. E Austrália e Dinamarca fizeram uma partida equilibrada, disputada e de alta intensidade. O placar refletiu isso. As seleções não passaram de um empate em 1-1 jogando em Samara. Os dinamarqueses inauguraram o marcador logo aos 7 minutos da etapa inicial. Após receber um passe ousado de Nikolaj Jorgensen, o oportunista Christian Eriksen anotou um belo gol, estufando as redes do goleiro australiano Matt Ryan. Porém, a seleção australiana não se abateu e foi para cima. Sendo incisivos e avançando suas linhas táticas, se expuseram ao perigo dos contra-ataques da seleção dinamarquesa. E a recompensa veio aos 38 minutos, quando em uma bola alçada na área dinamarquesa, tocou a mão de Poulsen. Porém, o árbitro espanhol Antonio Mathieu não assinalou e deixou a partida seguir. Foi então que o árbitro de vídeo presenteou a Austrália com a oportunidade que tanto necessitava. Após Antonio Mathieu revisar as imagens, o juiz assinalou a penalidade máxima. E o meio-campista Jedinak bateu e converteu o pênalti, colocando fim aos 572 minutos do goleiro Kasper Schmeichel sem ser vazado. E já a outra partida foi entre França e Peru, que duelaram em Ekaterimburgo. O jogo marcou a passagem da seleção francesa às oitavas de final e a eliminação peruana logo na primeira fase depois de 40 anos. Os bleus vieram com uma proposta de jogo bastante ofensiva e criaram ótimas chances de gol com Pogba, Varane e Griezmann. Já os peruanos timidamente tentavam sair da defesa e almejar o ataque com seu homem de referência, Paulo Guerreiro, que em suas investidas de ataque parava no goleiro Lloris. No entanto, o centroavante peruano acabou sendo decisivo para o outro lado. Aos 33 minutos da etapa inicial, Guerreiro perdeu a bola para Pogba. Este tocou para Giroud bater com desvio, mas Mbappé só completou para o gol e inaugurou o placar. Na segunda etapa, a seleção peruana voltou jogando no embalo da torcida e com muita disposição. Passando a controlar as ações de jogo, os peruanos forçaram a França a se fechar. Porém, nenhuma grande chance foi criada e a França voltou a dominar e a administrar a vantagem. Final de jogo, 1-0, e os peruanos deixaram o campo bastante emocionados com a eliminação ainda precoce. Bem, chamar agora a nossa equipe de comentaristas, nossa dupla dinâmica. Na sua opinião, Matheus, Mbappé, com o gol dele, ele colocou a seleção francesa nas oitavas de final. E tem aquela questão, né, de tipo, comparar o Mbappé com o Thierry Henry. Você acha que o Mbappé nessa Copa, ele pode fazer história, igual o Henry fez na Copa de 98? Olha, pode sim, né? Se passou a ser o jogador mais jovem a marcar um gol pela França em Copas do Mundo, né? Ultrapassando o Trezeguet. Mbappé, talvez hoje, ao lado do Griezmann, o principal jogador da seleção francesa. Só que esse time comandado aí pelo Didier Deschamps até agora não mostrou nada que veio, né? Tem 2 vitórias em 2 partidas, as 2 por 1-0, né? Venceu... Sim, 2-1 contra a Austrália. 2-1 contra a Austrália, né? O jogo do árbitro de vídeo, né? Sim. E essa vitória por 1-0 sobre a equipe peruana, mas nenhuma das 2 vezes convenceu. E é uma seleção que tem o meio campo muito forte, mas que não funcionou ainda nessa Copa do Mundo ali. O Matuidi, o Kanté, Pogba. Pogba, grande decepção aí do futebol mundial nas últimas temporadas, né? E vem demonstrando isso também na seleção francesa, o meio-campista do Manchester United. Mas o Mbappé, de fato, pode ser um jogador aí importantíssimo, né? Claro, se a seleção da França quer chegar longe, mas não está mostrando futebol para isso. O técnico... Você falou agora há pouco do Sampaoli, aí sim eu acho que é culpa já do técnico. A seleção francesa tem uma grande geração, mas o Didier Deschamps não consegue tirar o melhor desses atletas. No caso da França, acho que sim que seja culpa dos franceses, viu, Ideu? E Ariel, Peru eliminado depois de 40 anos. Na sua opinião, a ausência do Guerreiro na partida diante da Dinamarca, porque ele só entrou na segunda etapa, e o pênalti desperdiçado pelo Cueva, ali no finalzinho do primeiro tempo, naquela mesma partida, foram decisivos para a eliminação da seleção nessa primeira fase de Copa do Mundo? Eu acho que sim, Udeu. Principalmente no primeiro jogo, o Cueva, depois que perdeu o pênalti, ele claramente ficou muito abalado, né? E eu não sei até que ponto isso interferiu no desempenho dele em campo hoje, mas o Cueva, ele é o principal jogador de linha titular absoluto do Peru, né? Eu digo titular absoluto porque o Guerreiro nem sempre... nesse último jogo é titular. Então sim, eu acho que
a ausência do Guerreiro e o pênalti perdido acabaram afetando o psicológico da equipe peruana, que culminaram na eliminação hoje. Muito bem, então agora vamos ao quadro Copa Retrô. Copa Retrô. Em 1982, o Brasil não levantou a taça, mas encantou gerações com futebol arte de Tele Santana. Confira detalhes dessa seleção que entrou para a história como a forma de jogar na Copa Retrô, na voz de Matheus Alves. Seria errado dizer que somente as seleções brasileiras que ganharam 5 títulos de Copa do Mundo marcaram época. Vários elencos de Copas que o Brasil não conseguiu levantar a taça fizeram bonito e são lembrados até hoje. Um dos exemplos mais claros disso é a seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. O time desta época gera inspiração até hoje no futebol mundial. A construção daquela equipe começou com a contratação do técnico Tele Santana. Amante do futebol arte, o ex-jogador do Fluminense do Rio de Janeiro tinha em mãos naquela época uma safra de jogadores fora do comum. O esquadrão do Flamengo, que havia sido campeão mundial um ano antes, era a base da nossa seleção, como o eterno Zico e os laterais Júnior e Leandro. A defesa era formada por Luizinho, que estava no Atlético Mineiro, e 2 representantes do time do São Paulo, o zagueiro Oscar e o goleiro Valdir Pérez. Do meio campo para frente, contava com o atleticano Toninho Cerezo, Colorado Falcão, Sócrates, do Corinthians, o atleticano Éder e Serginho, atuando na época pelo São Paulo. Mas o ataque do Brasil poderia ser muito melhor, já que perdeu dias antes da Copa Careca, que jogava pelo Guarani. Quando entrava em campo, a seleção enchia os olhos de quem via. Era um time muito ofensivo, principalmente no meio campo, e jogava no alto patamar do futebol arte. Tanto que antes da Copa impactou os adversários em 3 amistosos. E não foram jogos fáceis, viu? O primeiro embate foi contra a Inglaterra e a Canarinho venceu por 1-0 com gol de Zico. Depois veio a França, que foi batida por 3-1. Após disto, veio o jogo mais difícil contra a melhor seleção europeia na época, a Alemanha. Mesmo enfrentando uma pedreira, o Brasil saiu vitorioso pelo placar de 3-1. Neste jogo, nosso goleiro Valdir Pérez pegou 2 pênaltis. Após estas vitórias, nossa seleção chegou à Copa da Espanha como a favorita ao título. Na fase de grupos, passou por União Soviética, Escócia e Nova Zelândia, com direito à goleada de 4-0. Na segunda fase, deu de cara primeiro com a Argentina de Maradona. Foi um jogo difícil, mas o Brasil venceu por 3-1, com direito à expulsão de Maradona. No caminho para chegar nas semifinais, o Brasil tinha a Itália. Era o primeiro encontro das seleções desde a decisão do 3º lugar em 1978, em que o Brasil saiu com a vitória. Mas quem pensava que o freguês seria fácil se enganou. Foi um jogo lá e cá. Aos 5 minutos, a Itália abriu com Rossi. 7 minutos depois, Sócrates empatou para o Brasil. Ainda aos 25 minutos, Rossi empatou em uma falha de Cerezo. Já no segundo tempo, Falcão empatou com um golaço, mas aos 30 minutos, Rossi fechou um hat-trick, ou seja, 3 gols, e selou a ida da Itália para as semifinais. A partida mostrou os pontos fortes e fracos da seleção. O Brasil era ofensivo do meio para frente, jogava com maestria e sempre levava perigo com jogadas de encher os olhos, mas esta eficácia não se refletia na defesa. A zaga não dava apoio aos laterais quando o meio subia para o ataque. Aí, quando os adversários pegavam a bola, tinha um caminho livre pela frente. Mas isso não tirou o brilho daquela equipe, tanto que ela gera inspiração até hoje. O técnico multicampeão, Pep Guardiola, por exemplo, diz que, abre aspas, foi a seleção mais maravilhosa que existiu, fecha aspas. Ele também define que o estilo da seleção de 82 é uma inspiração para o seu trabalho. Tá aí o Brasil de 1982, que não ganhou o título, mas marcou uma geração e foi uma das principais seleções brasileiras da história. Aqui é Matheus Alves para o Estação Rússia.
nesse ritmo de voa, canarinho voa, vamos falar da única seleção pentacampeã do mundo de futebol. O Brasil vai a campo amanhã enfrentar a Costa Rica no embalo de sua torcida às 9 da manhã em São Petersburgo. Na tarde de hoje, Tite comandou um trabalho tático minucioso que costuma chamar de treino fantasma. Neste treino, os 11 jogadores atuam sozinhos, sendo orientados a todo momento em termos de posicionamento e movimentação. Em entrevista coletiva, o treinador garantiu que o grupo está tranquilo após realizar o primeiro jogo na Rússia. O comandante não fez mistério e confirmou o time para o jogo desta sexta-feira. A seleção vai a campo com Alisson no gol, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo na defesa, Casemiro, Paulinho e William na meiuca, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus no ataque. O capitão vai ser o zagueiro Thiago Silva, o atleta que disputou a última Copa com a camisa canarinha e ficou marcado pelo choro antes das penalidades contra a seleção chilena. Tite disse que a escolha de Thiago para ser capitão foi pela sua maturidade e experiência, e ainda destacou que o zagueiro é um jogador que sabe a responsabilidade que carrega. E sobre a partida de amanhã, o menino Ney comentou a respeito da expectativa. A expectativa é grande, né, pro segundo jogo. Espero fazer um jogo muito melhor que foi a estreia e queremos vencer. A gente tá indo para vencer e para jogar muito bem. Agora vamos falar com os nossos comentaristas sobre a seleção brasileira. Matheus, o Tite, que vai praticamente repetir a mesma escalação do jogo contra a Suíça, só com a mudança da entrada do Fagner por conta do Danilo ter se contundido hoje à tarde. Na sua opinião, o que o Brasil precisa fazer para poder vencer a Costa Rica, que é um time chato de se jogar? Jogadores como o Gabriel Jesus, o próprio Neymar, o William, seria o Danilo, precisam entrar na partida, entrar na Copa do Mundo, porque não jogaram absolutamente nada na primeira partida. Agora, interessante a gente ver o Danilo como titular, já que o Tite levou, tem confiança, tem que colocar para jogar em algum momento, né? Acredito que jogadores como Fagner, Tyson, Fred foram muito mais para valorizar o passe, me parece assim, sabe? Jogador para ser vendido, não é possível, enfim. Foi para conhecer a Rússia. Só pode. Então, já que convocou, tem que colocar o Fagner como titular, vamos ver como ele vai sair, até porque o Danilo foi mal no primeiro jogo. E, Ariel, tem a questão do Thiago Silva ser o capitão da nossa seleção, né? E depois de toda aquela polêmica em 2014, depois de todo o choro, você acha que ele pode mudar a visão que o brasileiro tem sobre ele nessa partida de amanhã? Eu acho que a única... só mesmo a seleção, que como conjunto, que tem condição de mudar a imagem que o brasileiro tem da própria seleção, e não o Thiago Silva sozinho, né? E sem dúvida alguma, eu acho que a responsabilidade recai em cima dos figurões dessa seleção. Neymar, Gabriel Jesus, que são jogadores mais badalados. A gente sabe que o Neymar não está na sua condição física ideal, então eu não sei, talvez se eu fosse o Tite eu até talvez optaria por colocar o Douglas Costa no primeiro tempo, o Neymar no segundo tempo, ou o contrário. Mas enfim, o Thiago Silva, sim, ele é um jogador experiente, ele atua também como capitão no Paris Saint-Germain, e ele tem condição de ser um líder dentro de campo, isso é fato. E vamos ver aí como é que a seleção vai se comportar amanhã. Todo mundo na expectativa diante da Costa Rica, como o Deu disse, é um time que vem com alguns problemas, mas é sempre um time chato de se jogar. Muito bem, aí agora, depois dos comentários da nossa seleção, vamos ao quadro Na Geral. Na Geral. Amanhã é a vez da seleção canarinha voltar a campo pela segunda rodada da fase de grupos em São Petersburgo. Os comandados de Tite vão enfrentar a Costa Rica às 9 da manhã e perguntamos aos nossos ouvintes o que eles esperam do confronto. E aí, será que o Brasil leva essa? Olá, meu nome é Valdenete, eu moro no Jardim Novo Mundo e o jogo de sexta-feira, Brasil e Costa Rica, eu creio, eu acredito, estou confiante que o Brasil vai ganhar de 2-0, porque a partir desse jogo é que ele vai entrar no ritmo do Mundial, e quem vai fazer os gols é o Neymar e o Marcelo. Aqui quem fala é Giovanni, falo de Belo Horizonte. E o meu palpite para o jogo da Costa Rica, Brasil e Costa Rica dessa sexta-feira, é um magro 1-0, vitória do Brasil. Eu acredito que a forte defesa da Costa Rica vai trazer grandes dificuldades para a seleção brasileira, que apresentou muitas dificuldades ofensivas. Espero poder ver uma grande atuação dos nossos atacantes. Maria Júlia, Vila Canaã, e eu acho que vai ficar 2-1 e vai ser um jogo bem puxado. Eu escolhi 2-1 só para não querer um empate. É aí do Silvestre, falo desde Porto Alegre. Minha previsão de jogo,
de resultado é 3-0. 3-0 pro Brasil, porque acho que passou esse jogo inicial, que era um pouco mais difícil, previsível, contra o time que é o mais forte, adversário da chave. Acredito que também foi um alerta, alguns erros foram cometidos, para não cometer de novo, e acho que encaixa em um 3-0 amanhã. Era isso, um abraço ao pessoal aí de Goiás. Meu nome é Micaele, moro no Bueno, Costa Rica e Brasil. Eu acho que vai dar 2-0 pro Brasil em cima da Costa Rica, porque o time do Brasil, ele ainda se mantém um pouco superior do Costa Rica. Meu nome é Wilson, eu moro em Salvador, acredito que Brasil e Costa Rica vai ficar 2-0 pro Brasil. Otilambi, Maravilha, Santa Catarina. Acho que o Brasil ganha de 2-0 da Costa Rica. O Brasil precisa mostrar futebol, vai atacar, a Costa Rica precisa se defender, mas também precisa pontuar. Alguns espaços podem deixar para o Brasil vencer o jogo. Não será fácil, mas acredito no 2-0. Meu nome é Geisa, eu moro em Salvador e eu acredito que o jogo do Brasil e Costa Rica vai ficar 3-0 pro Brasil, porque o Brasil tá em dívida com a gente pelo mau desempenho que teve no último jogo, e eu tenho certeza que eles também estão correndo atrás do Hexa, estão desejando muito mais ainda do que a gente, então eles vão dar um show nesse próximo jogo. Meu nome é Gustavo, eu sou de Goiânia. Eu acho que o placar vai ficar 3-1 pro Brasil, porque o primeiro jogo o Brasil levou susto com a seleção que estava muito bem preparada. Eu acho que estava muito melhor preparado do que a Costa Rica. E eu acho que o ataque do Brasil está bem melhor do que a defesa da Costa Rica. Então o Brasil vai ganhar de 3-1, certeza. Bolão da Copa. É a Copa de todo mundo, vamos juntar o mundo todo pra batucar. E amanhã temos Brasil e Costa Rica às 9 horas da manhã em São Petersburgo. Meu placar é magro, 1-0. Então, o meu também vai ser 2-1 pro Brasil, Yudeu. Acho que o Brasil consegue aí fazer um placar 3-1. Brasil e Costa Rica, 3-0 Brasil. O Matheus é esperançoso, né? Nigéria e Islândia vão jogar mais tarde. O jogo vai ser meio-dia em Volgogrado. E pra mim vai ser 1-0 Islândia. 2-0 Islândia. 3-0 Islândia. Vou que deu nessa, 2-0 pra Islândia no contra-ataque, claro. Claro. Mais tarde, às 3 da tarde, Sérvia e Suíça se encaram em Kaliningrado. Esse jogo pra mim é empate, 0-0. Pra mim também é empate, mas eu vou falar 1-1. Fica em 2-1 pra Suíça. 1-0 pra Suíça, gol do Shaqiri. No flow, desse jeito. Salve Brasil! Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo. No flow, por onde a gente passa é show. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim a Estação Rússia dessa quinta-feira, dia 21 de junho de 2018. A ancoragem foi de Daniela Vessiani e Yudeu Youssef. Comentários de Ariel Franco e Matheus Alves. Com produção e reportagem de Cláudio Augusto. A direção de estúdio foi de Tandara Reis. Com trabalhos técnicos de Clóvis Henrique, Glenner Lobato e Jorge Barbosa. Na verdade, o trabalho do Sandro Alves e orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcio Varati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Boa noite a você, Daniela. Muito boa noite para você, Yudeu. Boa noite ao ouvinte. O Estação Rússia volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. Você ouviu Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo no seu rádio. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.